A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Vamos à sequência essa leitura bíblica. Faremos a leitura do capítulo 3 de Mateus. Este capítulo possui 17 versículos e, sem mais delongas, iniciaremos a leitura. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Já vou fazer uma pausa logo nesse primeiro versículo para fazer um comentário. A história de João Batista ela é muito maravilhosa. O que acontece? O pai de João Batista, chamado Zacarias, ele possuía funções sacerdotais no templo, tá certo? Enquanto ele estava de serviço no templo, apareceu um mensageiro de Deus, um anjo, e disse que a esposa dele, que era estéril, ia engravidar, e ele deveria colocar o nome nessa criança de João, tá certo? E o tempo passou, a esposa dele engravidou, e numa certa feita, a esposa dele, chamada Isabel, se encontra com Maria. Elas eram parentes. E Maria, estando grávida também de Jesus, quando Isabel ouve a voz de Maria, a Bíblia relata no Evangelho de Lucas que a criança se estremece no ventre de Isabel. Isabel imediatamente recebe o Espírito Santo de Deus e ela começa a profetizar sobre a criança que está no ventre de Maria. Né? Diz que bendito é o fruto do teu ventre. Tá certo? Então aconteceu esse fato já desde o ventre, né? De João Batista, que ele foi destinado a isso, a ser o atalaia. Ou seja, ele veio anunciando o arrependimento de pecados, anunciando o evangelho do reino, o arrependimento de pecados e trazendo o batismo com água. Mas o próprio João dizia que ele batizava com água, mas viria um após ele, que batizaria com o Espírito Santo. E esse seria Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, vamos continuar. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vou fazer outra observação. Se você for estudar a Bíblia profundamente, o certo é nós rogarmos a Deus para que o reino dele chegue até nós. Porque o nosso futuro vai ser esse, vai ser encontrar com o Senhor nos ares e reinar com Deus. E a Bíblia diz que Deus ele vai restaurar esse planeta como era no início, antes da queda do homem, tá certo? Então o correto é fazer com que o próprio Jesus Cristo ensinou na sua oração do Pai Nosso, né? Que o reino de Deus venha até nós. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Vou fazer mais uma observação aqui sobre esse versículo, que ele tem um segundo entendimento, tá certo? Isso aqui é comparado à segunda morte, ao lago de fogo e enxofre. Isso aqui serve para as nossas vidas. Se nós não seguirmos o mandamento de Deus e não aceitarmos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a Bíblia fala que nós já estamos condenados e o nosso futuro é esse, o lago de fogo e enxofre. Diferentemente, se você aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você aceitá-lo e seguir os mandamentos de Deus, tá certo? Você terá a vida eterna. E eu, em verdade, vos batizo com a água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Vou fazer mais uma observação. Este versículo também tem um segundo entendimento. O segundo entendimento dele é isso. Como eu já disse no anterior. Se você negligenciar o dom da salvação, tá certo? Você será lançado no lago de fogo e enxofre.
E a Bíblia, ela nos adverte isso a todo momento. Inclusive, ela relata que a porta de Deus ela é estreita, mas a do mundo ela é larga. Mas nós temos que fazer o quê? Nos esforçar para passar pela porta estreita. Não é fácil. É por isso que você precisa empenhar a sua vida em busca do Espírito Santo de Deus. Tá certo? Você precisa fazer o que a palavra diz. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então veio Jesus a Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Vou fazer mais uma observação. Olha só que magnífico isso aqui. No momento que Jesus Cristo é batizado nas águas, ele recebe o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia relata que ele vem como um pomba e é visível a todos que estavam ali presentes. Então, se o próprio Jesus Cristo recebeu o Espírito Santo para começar o seu ministério, que foi por volta aí dos 30 aos 33 anos, quem somos nós para não recebermos, para não buscarmos essa dádiva? Então, Jesus Cristo, ele trouxe essa oportunidade. Tá certo? Então, ele nos apresentou o Espírito Santo, ele nos deixou o Espírito Santo para que consigamos ir até o final da nossa caminhada com Jesus. Porque o novo convertido, você que se converte agora, você que passa por um processo de entendimento da palavra de Deus, entenda que você tem que colocar toda a sua força em buscar o Espírito Santo. Porque quando você busca o Espírito Santo, você passa a ter a mente de Deus. Você passa a ter comunhão com Deus. Inclusive, mais à frente, Paulo ele diz assim que aquelas pessoas que não têm o Espírito Santo, que não têm o Espírito de Deus, logo elas não são de Deus. Então nós precisamos buscar com toda a nossa força o Espírito Santo do Eterno, para que possamos ir bem na nossa caminhada com Jesus Cristo. Mas ele disse assim, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tá certo? Então, esse deve ser o nosso alvo, a busca do Espírito Santo. E mais um detalhe, eu não vou ser hipócrita, enquanto nós estivermos aqui neste planeta, nós precisamos dos bens, ou seja, eu preciso de uma moradia, eu preciso de um transporte, eu preciso de um emprego para poder pagar as minhas contas, mas eu não posso colocar isso em primeiro lugar. Se eu colocar essas coisas, qualquer bem material, ou até mesmo a minha esposa, ou até mesmo qualquer familiar, ente querido, na frente de Deus, eu não recebo o Espírito Santo. Em primeiro lugar na sua vida tem que estar Deus. Aí sim você recebe o Espírito Santo do Altíssimo. Né? Buscai a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Tá certo? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, tá? Com todo o teu entendimento. E esse é o primeiro mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus. O segundo, amarás o próximo como a ti mesmo. Então, isso está relacionado, tá certo? Tudo isso está vinculado na palavra do Eterno. Ou seja, se você não ama o próximo, consequentemente você não ama a Deus. Se você não ama o próximo, tá certo? Deus ele não está no seu coração, você não recebe o Espírito Santo. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então isso aqui foi notório, tá certo? Nos evangelhos eles relatam essa passagem. Isso aqui foi extremamente maravilhoso. E hoje em dia nós temos aí alguns vídeos que demonstram isso. E eu vou colocar aqui no finalzinho deste vídeo uma cena para que vocês possam analisar e comentar o que vocês acham. Então, fiquem com Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa palavra chegue até você e que o Altíssimo possa abençoá-lo e te dar entendimento. Fiquem com Deus e até a próxima leitura bíblica.